Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre sororidade e sobre o quanto nós mães e acima de tudo nós mulheres podemos ser ainda mais incríveis juntas. Nunca antes eu senti tão presente pra mim essa percepção de como nós todos fazemos parte de uma mesma coisa, né? De como essa sensação de comunhão entre as pessoas nunca foi tão presente, tão real pra mim quanto depois da maternidade. E nunca tanto eu senti falta dessa comunhão entre as pessoas e nunca tanto antes eu percebi o quanto é difícil encontrar essa comunhão como depois da maternidade. Então por isso eu digo que nós mães podemos ser muito mais fortes e muito mais incríveis juntas e nós mulheres como um todo mais incríveis juntas. Faço essa separação porque eu percebo essa diferença muito mais intensamente depois da maternidade. Antes disso eu quero falar uma outra coisa. Então aí dentro disso eu queria entrar um pouquinho nessa questão da sororidade, né? Desse conceito. O que é isso? Essa palavra que a gente tem visto tanto ultimamente nas redes sociais, que a gente tem ouvido tanto por aí e que muita gente não sabe o que significa. Sororidade é uma palavra que vem do latim. Soror significa irmã. E essa é uma palavra muito utilizada dentro do feminismo, que é justamente para nos falar dessa irmandade, dessa união entre as mulheres. Sororidade seria o feminino de fraternidade. Frater no latim significa irmão. Então o conceito é mais ou menos parecido, só que no feminino. Né? Seria essa união, essa comunhão entre as mulheres, essa identificação entre as mulheres. E por que será que é tão difícil a gente sentir essa comunhão? A gente se conectar com as outras mulheres nesse nível de irmandade. Apesar de a gente desejar tanto isso, por que é tão difícil? Eu fico me perguntando. E aí a gente vai lá atrás e a gente se dá conta de que talvez seja porque a gente é ensinado a desconfiar. Porque nós somos ensinadas a desconfiar das outras mulheres desde que a gente é criança. A gente é ensinada a acreditar que a gente não pode ter uma amizade sincera com outras mulheres. A gente aprende isso com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas vizinhas. Cuidado com a fulana, que ela é muito traiçoeira. Fulana é galinha, tá sempre ciscando aí por todo lado. Cuidado com a fulaninha que ela arrasta a asa pra tudo que é canto. É sempre muito pejorativo o olhar de uma mulher em relação à outra, né? É sempre muito julgador. A gente vê muito julgamento e muita hostilidade entre as mulheres. Olha a roupa da fulana. Olha que ridículo o jeito que a fulana fala. Olha o jeito que não sei o que educa o filho. É muito julgamento o tempo todo. E por outro lado, a gente tem um olhar muito compreensivo em relação aos homens, né? Se ela é mulher, ela é galinha, né? Se ela tá com muitos homens, ela é galinha. Já o homem é um garanhão, né? Afinal de contas, as mulheres dão mole e o cara também não aguenta, né? Nessa questão da amizade, né? As mulheres estão sempre muito cheias de melindres e de desconfianças umas das outras, né? Porque... não posso contar isso porque a fulana vai colocar olho. Tem que cuidar com meu namorado porque a Beltraninha pode dar em cima dele. Então fica essa coisa, assim, de que a mulher com mulher parece que, né? Fulano é uma víbora, não sei quem é uma cobra. Já entre os homens, não. O cara é meu irmão. Fulano é meu parceiro. Essa desunião entre as mulheres, ela é cultural. E a quem será que interessa isso, né? Certamente não deve ser as mulheres. Quem que se beneficia dessa descrença das mulheres no próprio feminino? Eu acho que exatamente porque se tem a dimensão do quanto é poderosa essa união, que é necessário fazer com que a gente enfraqueça. Às vezes é a sensação que eu tenho dentro da nossa sociedade. Porque quando a gente experimenta essa união entre mulheres, quando a gente consegue experimentar e encontrar um pouco desse eco em outras mulheres, a gente sente um poder tão grande, a gente sente um potencial criativo tão intenso que nos dá talvez um pouquinho da dimensão também do medo que isso pode provocar dentro da sociedade, né? Da força do feminino e do desconhecido, né? Os homens têm um olhar que é muito do desconhecido em relação ao feminino. A gestação é algo que é só da mulher, o parto é algo que só a mulher vive. Então, culturalmente, eu acho que talvez tenha sido uma forma que lá atrás os homens encontraram de manter um lugar de controle
de superioridade em relação ao feminino. Não sei como que se construiu exatamente, né, historicamente falando, esse olhar mais pejorativo da própria mulher em relação ao feminino, mas certamente isso tem alguma coisa a ver com essa guerra dos sexos. Então, o que eu gostaria de provocar de reflexão com esse vídeo aqui, pra gente parar pra pensar um pouco, é exatamente no quanto a gente pode se fortalecer se a gente se der conta que nós podemos ser rede de apoio umas das outras. E que cada mulher vive circunstâncias únicas na sua vida. Cada uma de nós sabe exatamente o quanto é difícil ser mulher na nossa sociedade. Cada uma de nós sabe o quanto é difícil a maternidade. Então por que a gente julga tanto? Por que a gente desconfia tanto? Tempos atrás eu estava passeando pelo Instagram e me deparei com um post de uma mãe que dizia exatamente que se você visse por aí alguma outra mãe falando diferente disso, não era para acreditar, porque certamente essa pessoa estaria mentindo, né? Essa outra mãe estaria mentindo. E eu fiquei me questionando em relação àquilo, né? Depois que a gente é mãe, a gente se dá conta que praticamente tudo é possível dentro da maternidade, né? E a gente passa a entender muitas atitudes das outras mulheres, das outras mães, mesmo que a gente não concorde muitas vezes. E ainda assim a gente se prende a um modelo ideal, como se a perfeição existisse e como se o nosso jeito de fazer as coisas fosse o único e o perfeito. E é esse tipo de pensamento que nos leva para o julgamento. Quando na verdade eu acho que a gente deveria compartilhar diferentes modos de pensar, diferentes modos de educar, para chegarmos a algo mais enriquecedor, a um lugar mais enriquecedor. As escolhas de cada mulher pertencem unicamente a ela e a gente pode se fortalecer se a gente compartilhar as nossas escolhas, as nossas histórias, os motivos que nos levaram a chegar naquele lugar, naquela decisão e para onde eu ia com tudo isso. O mundo lá fora e todo o sistema dentro do qual a gente vive está 100% preparado para minar a nossa coragem e a nossa autoconfiança. O tempo todo a gente recebe mensagens do universo, das pessoas em volta ao nosso redor, de que a gente não é boa o suficiente, de que a gente é menos, de que a gente está errada o tempo todo. Se nós mesmas, mulheres, não nos apoiarmos e não nos fortalecermos, quem vai fazer isso? No final do ano passado eu vivi uma situação muito peculiar que eu acho que dá bem essa dimensão pra gente do quanto a gente é minada pelo sistema. Eu tava numa reunião de trabalho e eu ouvi a seguinte frase: mães não são interessantes. E eu ouvi essa frase de uma mulher, mãe também. Então, o quanto a gente compra essa ideia de se submeter a um sistema que é absolutamente machista, o quanto a gente espalha isso. Nessas pequenas atitudes, nessas pequenas insensibilidades, né? Nesses pequenos momentos de falta de solidariedade com a outra, a gente acaba fortalecendo ainda mais essas ideias tão equivocadas que nós mulheres já temos sobre nós mesmas desde pequenininhas. Então, imaginem, eu de repente estava ali diante de uma situação que, poxa, eu passei os 2 primeiros anos do meu filho totalmente dedicada à maternidade, então quer dizer que tudo que eu fiz até agora não foi interessante. E como que uma mãe pode não ser interessante, né? Uma mãe é responsável pela formação básica de um ser que vai interferir na sociedade. Isso é uma das coisas mais importantes que se pode fazer pela humanidade, na minha opinião. Então, como que a gente vai disseminar a ideia de que mães não são tão interessantes, de que mães não despertam a curiosidade, não instigam as pessoas a querer saber mais sobre elas, né? Ou seja o que for. Eu acho que é exatamente o contrário. É exatamente porque mães são tão poderosas, porque mães são tão capazes de administrar milhares de coisas ao mesmo tempo, de mediar conflitos, de doar e ainda assim conseguirem dar conta de um monte de outras coisas, apesar de que a gente precisa também desmistificar essa ideia de que a mãe tem que dar conta de todas as coisas. É fato que a gente realmente consegue dar conta de muito mais coisas do que é possível a gente pensar que a gente é capaz. Então é isso, gente, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui hoje. A gente pode muito mais do que a gente acha que a gente pode, e a gente pode muito mais ainda juntas. A gente pode muito mais ainda se apoiando, se compreendendo
e se aceitando, né? Aceitando umas às outras, do jeito que a gente é, do jeito que a gente consegue ser naquele momento. Ao invés de exigir um padrão ideal, um padrão de perfeição que nenhuma de nós atinge. Ninguém é perfeita e a gente cobra essa perfeição umas das outras. As mulheres se cobram uma perfeição. A gente está sempre muito insatisfeita e eu acho que essa insatisfação ela nasce de uma insatisfação de si mesma, dessa sensação de escassez que nos é imposta para que a gente se envergonhe da nossa vulnerabilidade, para que a gente se envergonhe das coisas que são, na verdade, o que a gente tem de mais interessante. Então, fica aí essa reflexão para a gente exercitar essa sororidade, que eu acho que é tão essencial nos dias de hoje, que a gente precisa muito, demais. A gente precisa acordar para esse conceito e se dar conta do quanto nós somos maravilhosas, do quanto nós somos incríveis, do jeitinho que a gente é e que a gente pode aí contribuir muito para esse mundo pelo simples fato da gente ser do jeito que a gente é. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal, que é importante demais para o canal crescer, ativem as notificações para vocês ficarem sabendo de tudo em primeira mão e divulguem o canal também, se vocês realmente gostaram do conteúdo, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.